E começa agora mais um episódio do Vila Talks, um podcast de empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal. Eu sou o Rodrigo Vila, publicitário e especialista em criação de marcas. E ao meu lado está a Vanessa Yamamoto, host desse podcast, e a minha boneca. Olá, gente! Mais um prazer, né, gente? Mais um dia aqui com vocês num podcast maravilhoso. Eu sou a Vanessa, empreendedora, e hoje um convidado muito especial, nosso amigo, cirurgião plástico, tá? À frente, né, do Centro Brasileiro de Hidrolipo, Dr. Leno Cardoso. Leno, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite, né, nesse dia. E nós vamos falar muito sobre empreendedorismo, né, sobre empreender na medicina, sobre o segredo do sucesso, entre outros assuntos. Então, eu gostaria muito, né, que você se apresentasse. E mais uma vez, uma honra tê-lo aqui com a gente. Bom dia, gente. É um prazer é todo meu. Eu sou o Leno, sou cirurgião plástico. Eu me formei em medicina em 2014 na PUC. Fiz residência de cirurgia geral em 2015 e 2016 lá também. Daí eu fui para a faculdade de medicina do ABC, de 2017 a 2019, fazer a residência de cirurgia plástica dos 3 anos. Lá que eu conheci todo o pessoal que faz parte da equipe da clínica que eu trabalho hoje em dia lá em São Paulo. E em 2020, no meio da pandemia, fiz minha especialização em reconstrução de mama no Hospital Pérola Byton lá em São Paulo. E onde estou lá em São Paulo até hoje. Que bacana. Sensacional. E a gente conversando nos bastidores aqui com o Dr. Leno. Vamos falar sobre vários assuntos para você ter uma vida com muito mais saúde, qualidade e também falar bastante sobre empreendedorismo, que o Dr. Leno aí tem vários projetos, já comentou que vem novidade também nessa área do empreendedorismo. E hoje vamos falar vários assuntos, né, Vanessa? Exatamente. E Lennon, começando, né, assim, agora você já apresentou a sua especialidade e tudo mais. Eu gostaria de saber quem é o Lennon. O que te inspira? Quem é o Lennon? Então, né, como eu falei, né, eu me formei em 2014. Durante a faculdade, eu sempre gostei muito, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha ideia de seguir carreira cirúrgica. No meu segundo ano de faculdade, eu e um amigo, a gente reabriu a Liga de Cirurgia Plástica, na qual eu fiquei presidente por 3 anos, até o final do meu 4º ano da faculdade. Depois acabei me dedicando mais ao internato. Daí eu entrei na residência de cirurgia geral. Eu acho que foram os 2 anos mais intensos da minha vida, porque quem é médico sabe que a residência de cirurgia, a residência de ortopedia são bem pesadas, a carga horária é bem pesada. Na minha, especialmente, algumas pessoas desistiram aí depois durante a trajetória, quando eu não podia mais colocar ninguém no lugar. Então, a gente começou em 10, terminamos em 4. Caramba. No primeiro ano de residência. Acho que aí foi a minha maior prova a gente tem que ter um foco, a gente tem que estar determinado. Se você tem um objetivo, tem que persistir, porque não foi fácil. E desde o início, quando você já estava estudando na escola, você já tinha essa visão que queria ser médico, a área que você gostaria de se especializar, ou foi tudo acontecendo natural? Isso é curioso, porque eu sempre gostei de medicina, mas o meu pai trabalha com desenvolvimento de software, então eu cresci com computador. Caramba, né? Eu no segundo colegial até pensava em fazer ciências da computação, alguma coisa do tipo. Daí meu pai sentou um dia para conversar. Ele, não, se você gosta de medicina, faça medicina. Eu falei, quer saber? No começo era até como um desafio pessoal, porque na época, 2008, 2007, era bem difícil passar em medicina. Tinham 130, 140 escolas médicas no Brasil, né? Então eu fui fazer cursinho, fiquei 1 ano só estudando, abdiquei de um monte de coisa para tentar passar na faculdade. Daí, durante a faculdade, falei, não podia ter feito escolha melhor, porque você começa a se encontrar, você começa a achar. E quando eu estava na faculdade, falei, quero ser cirurgião. Eu já sabia que eu gostava muito de cirurgia, não me via o dia inteiro sentado, atendendo. E desse negócio de eu ter reaberto a Liga de Cirurgia Plástica, eu fiz contato com muita gente, eu conheci muita gente, conheci muita coisa dentro da cirurgia plástica. E durante a residência de cirurgia geral, pelo fato de terem desistido algumas pessoas, a gente ficou com um contato muito grande com emergência, com cirurgia geral. Daí eu estava quase falando, acho que vou prestar cirurgia oncológica, cirurgia do aparelho digestivo, porque a gente estava operando muito essas coisas. Daí no final ali do meu 2º ano de residência, bateu o anjinho na minha porta falando, não, faz plástica, você vai ter uma carreira mais tranquila, você não vai depender sempre de plantão. Daí hoje eu estou realizado. Trabalhei muito tempo como cirurgião geral, sempre tive muito prazer em operar emergência, essas coisas. Mas hoje eu estou na área que eu sempre quis seguir.
Que bacana, Leno. E nos bastidores, né, nós estávamos conversando muito sobre isso, né? As faculdades de medicina de hoje, né? Os médicos também que se formam, e são muito poucos, né, que se especializam, né, que fazem, né, uma residência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque nós estávamos falando também, né, de tudo que tem por trás, né, das faculdades, daquela parte, assim, que fica um pouquinho esquecida e que é muito importante a gente falar para hoje, para muitas pessoas que sonham em ser médico, né, sonham em empreender na medicina, né? E muitos querem um caminho mais fácil. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Legal. Quando eu estava na faculdade de medicina, era o governo do PT, e naquela... Eles vendiam a imagem de que faltavam médicos, mas na verdade faltava distribuição dos médicos no Brasil. Eu até tive um convite para ir numa escola, quando estava no 5º ou no 6º ano, para debater com os alunos do 2º e do 3º colegial sobre isso. Que sempre a desculpa que o governo falava, inclusive para fazer aquela parceria com Cuba dos Mais Médicos, era trazer médicos para o Brasil, porque faltavam médicos. Então eram 130. Hoje a gente consultou, existem por volta de 350 faculdades de medicina no Brasil. Só que o número de vagas de residência não acompanhou o número de médicos que se formam todo ano. Uhum. Então, o problema do Brasil é que o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, ele permite que você, quando termina os 6 anos de faculdade de medicina, você faça qualquer tipo de procedimento, qualquer tipo de coisa. Então, eu sou cirurgião plástico. Se eu quiser... Você chegou para mim e fala, Lena, eu tô com um tumor na cabeça. Eu posso abrir teu crânio e operar. Caramba. Só que mesmo eu não tendo formação para isso. Então, abre leque para pós-graduação. Então, eu falo muito tem um vídeo meu que eu falo sobre formação, sobre especialidade, título de especialista. O caminho é um só, não tem atalho. Então, para eu ser cirurgião plástico, foram os 2 anos de cirurgia geral, que hoje em dia são 3. Existem bastante vagas de cirurgia geral. Para você entrar na residência da cirurgia geral não é tão difícil. A residência em si que é um pouquinho mais pesada, algumas pessoas acabam desistindo no caminho. A prova para a residência da cirurgia plástica daí é bem concorrida. E depois tem a prova do título de especialista. Na minha opinião, foi a prova mais difícil que eu acabei fazendo, né? Trajetória, né? E olhando, quanta disciplina. Isso que eu vejo mesmo, a disciplina com todas as áreas da sua vida. Tem que conciliar. E você sempre foi assim, né? Desde mais novo, você sempre foi dedicado, aquela pessoa disciplinada. Eu acho que eu sou determinado. Quando eu boto um objetivo na cabeça, determinado teimoso, né? Vai em cima até se eu quero conseguir aquilo, eu vou atrás até conseguir. E abrir leque. Abriu muito leque. Então, tem alguns cirurgiões plásticos que, para ganhar dinheiro, o cara começou a dar curso para médico de pós-graduação em cirurgia plástica. Daí, o cara que nunca fez... às vezes, o cara nem a residência de cirurgia geral fez. Então, nunca operou uma apendicite, nunca operou um baleado, nunca operou um esfaqueado, um trauma. Vai lá fazer lipoaspiração, vai lá fazer prótese de mama. Daí que começa a vir as catástrofes que a gente vê. E... eu tô puxando um pouco a sardinha para minha área, mas que a área cirúrgica, para mim, é inadmissível a pessoa não ter esse treinamento. Não tem como você comparar o treinamento de uma pessoa que passou 5 anos, o tempo todo dentro do hospital. Eu fiz a semana tem 144 horas. Quando eu era residente de cirurgia geral no primeiro ano, eu passava de 120 a 130 dentro do hospital. Tem uma história até interessante. Você não conseguia dormir nos plantões, porque você sempre tinha um paciente um pouco mais grave, você estava preocupado. Teve um domingo que eu e meu colega de plantão, tranquilo, não tinha um paciente na emergência, estava tudo tranquilo. A gente falou, vamos aproveitar, vamos dar uma descansada. Era uma meia-noite, a gente colocou o colchãozinho no chão ali no cantinho, a gente dormiu. A gente dormiu dentro da sala de procedimento. Quando a gente saiu, tava um caos, assim. O que aconteceu? Vocês não ouviram? Eu falei, não. Eles tinham explodido o caixa eletrônico no andar de cima, a gente não acordou. Meu Deus. Pregado, né? Tanto trabalhando. Tava cansado. Então, não tem como você comparar o treinamento de uma pessoa que passou por todas essas etapas, que é um só, do que uma pessoa que fez uma pós-graduação de 6 meses indo todo final de semana. Para mim, na área cirúrgica é inadmissível, na área clínica também é, mas tem muito, né? Cardiologista que não é clínico, dermatologia, então tem muito. E esse tema, né, de dermatologia que nós estávamos também conversando, e eu gostaria muito de saber, nós gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre isso, né? Porque
a gente vê muita coisa não dando certo também, né? Isso, muitas vidas, né, sendo perdidas, porque tem muita gente que vende algo e não são especialistas. São pessoas muitas vezes na área de estética, né, dentistas, né, entre outras profissões, mas que não têm a especialidade, não é médico e não são especialistas em cirurgia plástica. Eu gostaria muito de saber, né, a sua opinião sobre isso, porque até nessas últimas semanas tivemos muitos escândalos, assim, né, de cirurgias que não deram certo. Então, eu gostaria de saber mesmo a sua opinião sobre isso, para alertar muitas pessoas, né, para inspirar muitas pessoas a procurarem mesmo médicos especializados. No caso de médico fazendo procedimento e que não tem a capacidade, nem capacidade, mas não tem o título, né, o treinamento para fazer, hoje é fácil, né? As grandes sociedades, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, se você entrar no site, colocar o nome, você sabe quem tem título, você consegue achar tudo. E no próprio CRM, no site do CRM, você coloca o nome da pessoa, tem lá o RQE, que é o registro da especialidade. Então você vê se ele é cirurgião, se é cirurgião plástico. E de outras especialidades, de outras profissões, é uma polêmica, né? Você está me colocando numa saia justa. Mas eu acho que é o seguinte, se a sua instituição, se o seu órgão regulamentador, ele te autoriza a fazer isso, beleza, faça. Eu acho que a gente tem que fazer procedimento que a gente sabe tratar a complicação. Então, se der algum problema, você tem que matar o problema no peito. Tem que saber tratar, tem que saber resolver. Se você acha que você tem a capacidade de resolver, cada um sabe o que faz, né? Então, falar, pô, vai regredir? Não para mim é um caminho sem volta. E viu, Leno, e hoje como que você empreende? Você tem participação nos negócios? Você trabalha em parcerias? Porque você já passou por um caminho, uma longa jornada, né? Mas hoje você trabalha com a sua marca também em evidência, a marca da clínica. Como que funciona hoje em dia o seu negócio? Como que você empreende? Quando eu estava no meio da residência, eu conheci os donos da clínica quando eu estava que eles eram preceptores da minha residência de cirurgia plástica. Daí, quando eu estava no meio da residência, do meu R4 para o R5, que é o segundo para o terceiro ano de residência, eles me convidaram. Você não quer trabalhar com a gente? Então, eu fiquei o último ano meu da residência inteiro indo lá toda semana para aprender as coisas, ver como que funciona. E lá, eu falo, acho que eu não teria tido essa oportunidade se eles não me vissem como residente na época, como eu me comportava. O dono da clínica fala muito isso. Ele fala, é fácil ensinar alguém a operar, é fácil ensinar a fazer as coisas, mas os valores têm que ser compatíveis, os hábitos têm que ser compatíveis. Então, acho que da forma como eu me comportava, não sei, acabou chamando a atenção e eles me chamaram, eu fiquei lá. E lá foi uma oportunidade de vida que eu pude crescer bastante, profissionalmente, pessoalmente. O Hércules, que é um dos donos da clínica, ele fala bastante hoje em dia é difícil você fazer uma medicina individual. Chegar, Lennon, cirurgião plástico, Lennon, não sei o que, Hércules, cirurgião plástico, Fábio, cirurgião plástico. É sempre um grupo. Quando é um grupo, é mais fortalecido. Se alguém tem um problema, todo mundo vai falar a mesma língua, todo mundo vai dar assistência. Então, o crescimento ele é potencializado porque nós somos parte de um grupo, né? Hoje lá na clínica nós somos em 11 cirurgiões plásticos. A clínica tem um marketing que anda por si próprio, que é a Lili, que é a esposa do Hércules, que faz. Do ano quando eu comecei a fazer minha marca, eu não era muito de falar, não era muito de ficar fazendo as coisas em redes sociais. Do ano passado para cá eu comecei a falar um pouco mais, isso tem tido um retorno bem legal por parte das pacientes, que elas estão dando feedback, nos vídeos eu acho que parece que a gente está conversando contigo, é uma coisa mais impessoal. Então eu gosto. Mas... a gente tá até falando nos bastidores, né? Porque agora você está fazendo bastante conteúdos educativos, dando dicas. E isso contribuiu bastante para os negócios, ajuda os pacientes, você tem essa proximidade. E é fundamental hoje, você enxerga que um profissional, tanto de todas as áreas, ou até mesmo da área de saúde, um médico, ele contribuir e compartilhar um pouco do seu serviço, as histórias, com dicas. Qual que foi a sua experiência nessa trajetória? É bem legal, né? É bem legal, porque quando eu comecei na clínica, chegou, Leno, um médico novo, cirurgião novo aqui, quem que me conhecia? Ninguém. Então, as pacientes que passavam, que operavam comigo, elas vinham como na inércia do marketing da clínica. E daí você vai criando sua cartela de pacientes, as pessoas vão te conhecendo, vão conhecendo o teu trabalho.
E é legal que em 2021 eu operei uma menina. Ela falou, Lena, eu vou falar de você no Instagram, no YouTube. Eu tenho um canal de YouTube, eu tenho tantos seguidores. Falei, não, beleza. Na época não dava tanta importância. Falei, não. De repente eu operei ela, adorou o resultado. E daí começou 2 semanas depois. Eu vi o vídeo da Ana Melissa. Falei, nossa, na outra semana. Ficou um puta tempo. Até hoje, vai fazer 2 anos que eu operei ela a primeira vez. Vem vídeos daí desse retorno. Falei, pô, preciso começar a olhar um pouco para esse lado. Então, hoje a gente chama de retorno orgânico, que são as pacientes que vêm procurar você. Elas não procuram, lógico, tem ainda as pacientes que vêm nessa inércia do marketing da clínica, mas a gente já, depois de um tempo, você acaba tendo o seu retorno orgânico, as pacientes que vão te procurar. Isso é muito gratificante. Que bacana. E aí, ó, né, falamos um pouquinho, né, Leno, fazendo já um resumo da importância de um médico, né, fazer uma boa faculdade, fazer uma boa especialização. E o principal, né, ter essa determinação, né, gostar muito de pessoas, né, entender, né, a dor, né, do paciente em geral. E o principal também, que é o que você falou, principalmente nos dias de hoje, né, o network, saber se vender, se apresentar. E também eu quero que você fale um pouquinho, né, porque puxando um pouco a sardinha pro meu gato garoto, que fez a sua marca, né, que no caso bem minimalista, com detalhes bem diferentes, assim, do que a gente vê. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, como foi para você ver a sua marca de um jeito totalmente diferente e unindo um pouquinho disso também, da importância do médico ter todos esses atributos, porém dar mais ênfase nessa parte também de saber se vender, saber falar um pouquinho do seu trabalho, né, de um jeito assim natural, né, ao ponto do que as suas pacientes falam, eu tô falando eu tô te vendo e vendo que é você mesmo, né, com essa veracidade. Sim. Acho que não adianta a gente ser hipócrita, né? Medicina. Medicina é uma profissão. Profissão é um comércio. Você está vendendo ou um produto ou um serviço. Então, todo médico vende saúde. Então, você tem que se portar, você tem que... Eu fico muito na cabeça de algumas pessoas, amigos meus bem próximos que são médicos, por exemplo. Tem um amigo que é cirurgião bariátrico, tá um pouco acima do peso. Eu falo, cara, não dá. Então, você vende a tua saúde, você vende a tua imagem. Então, você tem que se dedicar ao teu processo. As pessoas têm que se espelhar em você, olhar você como não uma autoridade, mas te respeitar por isso. Então, a forma como você trata os pacientes, a forma como você conversa, acho que tudo isso vai gerando um bololô das coisas que o agregado te dá esse retorno que você tem. Que bacana. Eu falava muito isso para os residentes. Eu fui preceptor de residência de cirurgia geral por 5 anos. E eu até brincava com eles que quando você está no primeiro ano de residência, você é um aluno com CRM, com carimbo, né? E você está tão na correria que você acha que ninguém está te vendo. Mas que nem lá em Amsterdã tem a Red Light District, que é aquela rua com as vitrines vermelhas que as meninas ficam lá. Eu falava, vocês são as meninas da Red Light, porque vocês acham que ninguém tá te vendo, mas o hospital inteiro tá te vendo. As pessoas sabem como você se comporta, sabem como você vai tratar o enfermeiro, sabem como você trata o paciente. Porque aceitar e aprender, sei lá, os tempos cirúrgicos de uma apendicectomia, os tempos cirúrgicos de uma mamoplastia. Você senta a bunda, você vai aprender e operando com o preceptor, você vai aprender invariavelmente. Mas o comportamento, isso é berço, na verdade. Eu falo muito. Então, a gente sempre fala sobre isso aqui também nos podcasts, que não é só você saber aquela parte técnica, você tem que trabalhar todos os fatores, é holístico, né? Você tem que saber se vender, se posicionar, ter uma qualidade profissional e também essa parte comportamental. As pessoas estão sempre observando, analisando e é fundamental realmente pensar em todos esses fatores. Por isso que se torna uma pessoa de sucesso, porque ela vê todos esses ângulos e trabalha, né? Acho que tem 2 características principalmente para o médico, né, que eu acho muito importante. Eu escutei isso de um cara que foi um ano acima de mim na residência, ele falou, ficou muito na minha cabeça na época. Ele falou, Leno, você pode ser um imbecil no que você está fazendo, mas tem 2 coisas que você nunca pode deixar de ter, que é a proatividade e a preocupação com o paciente. Então chega um paciente lá, você não sabe o que o cara tem, que a pessoa tem. A preocupação com o paciente é você cuidar dele. Você olhar por lá...
pôr uma medicação para tratar a dor, pedir os exames, tentar descobrir o que o cara tem. E a proatividade é você ir atrás para tentar resolver o problema da pessoa. Você tendo isso como gasolina, como estímulo, como a forma como você vai se comportar, você vai conseguir chegar no teu objetivo. Porque eu já cheguei para vários pacientes e dizem, doutor, o que eu tenho? Não sei. Você tem que falar, eu sou honesto com você, eu não sei, mas eu vou descobrir. Então vamos colocar lá. Por isso que eu acho que é muito ruim, às vezes tem essa banalização o pessoal vai no hospital, filma um médico, olhando um vídeo, lendo um artigo, ele está estudando para tratar o paciente, qual que é o problema? A informação está lá, ninguém tem a obrigação de saber 100% das coisas, ninguém vai saber 100% das coisas. Então, a partir do momento que você tem essa proatividade, essa preocupação, se você não resolver tudo, você consegue resolver quase tudo. E a informação está aí também na internet para todo mundo. Mas o que você vai fazer com aquela informação? Como que você vai interpretar e utilizar nos dia a dia, né? E aplicar nos negócios, no seu serviço, que faz a diferença, né? Então, tem muitos pacientes hoje em dia que têm a informação lá, sabe que precisa tomar, mas não sabe exatamente como fazer com aquela informação. Isso que é essencial mesmo. E a internet tem muita coisa. A internet tem muita coisa. Quando eu tinha acabado de mudar para São Paulo, eu lembro que eu tinha acabado de comprar um fogão, minha irmã foi passar uns dias em casa, e eu tava lá no YouTube vendo como que convertia o fogão do gás encanado para gás de botijão para gás encanado. Nossa, você vai fazer isso vendo no YouTube? Eu falei, Micaela, já fiz tanta cirurgia olhando no YouTube que a hora que você tem a base do negócio, é um tempo, em vez de você vai incisar dessa maneira, você sabe fazer incisão, você sabe dar ponto, você sabe fazer tudo, você tem a base. Isso é refinamento aquilo, então tem um monte de informação na internet. E a gente quer saber um pouco também sobre a regulamentação dos conteúdos que vocês divulgam, especialistas mostram de pacientes na internet. Como que está caracterizado isso? Como que você tem que seguir? Vocês podem divulgar procedimento antes e depois? Até porque nós estávamos falando disso, né? Que é importante muito gerar esse conteúdo, né? A gente falar um pouquinho, né? Sobre a sua área. Porém, tem alguns órgãos e tem determinados assuntos ou posts ou imagens que não podem. Então, assim, para poder orientar, né? Até nessa parte de marketing, né? De vendas, né? De exposição... O que um médico pode ou não pode fazer assim? Tem uma cartilha do CFM, né, no Conselho Federal de Medicina, que ele fala tudo que o médico pode e o que ele não pode fazer. Então, basicamente, a gente não pode nada, praticamente. Tudo tem que ser de caráter educativo. Eu não posso mostrar antes e depois, por exemplo. Mas se eu mostrar um antes e depois de uma maneira educativa para explicar que vai fazer tal resultado, pode. Só que seria fazer um procedimento num cirurgião que você nunca tinha visto nenhum resultado dele? Exatamente. Então, as outras profissões, elas fazem isso adoidadamente. E eu sou totalmente a favor. Nós da clínica somos totalmente a favor. Porque o grande argumento que quem é contra fala, você está prometendo um resultado, isso não é nem propaganda enganosa, mas é concorrência desleal. Só que se eu estou publicando um resultado que eu não tenho a capacidade de entregar para um paciente, eu tô me auto-sabotando, é aquilo que a gente falou antes. Vai chegar 1, 2, 3 pacientes, mas uma hora a casa vai cair, uma hora a máscara vai cair. Então, a medicina está encaminhando para isso. Tá cada vez, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, eles estão sendo um pouco mais flexíveis, a de cirurgia plástica um pouquinho mais também. É difícil, porque principalmente na área de estética tem muito ego, tem muita gente que às vezes está com um movimento um pouco menor, ou outro que está... fica em cima do cara que está com um movimento maior, tem as denúncias, e sempre é difícil, né? Essa regulamentação, a cartinha do CFM, ela é bem restrita, você tem que obedecer certinho, explicar que é de caráter educativo, mas eu acho que o caminho vai ser a flexibilização cada vez maior. Até porque, né, com a tecnologia, né, inteligência artificial, todas as pessoas estão muito hoje, né, na internet, então... acho que é muito, muito importante já pensar em algo, assim, acho que já estão até pensando, né, e deve ter muita cobrança em relação a isso, porque algumas profissões podem e outras não, né, mas sempre com seriedade, né, com ética. E falando um pouquinho também, nós estávamos conversando sobre isso, né, e você falou, nossa, é muito importante a gente falar sobre isso, sobre a definição de sucesso.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Lennon, e se tiver alguma mensagem bem importante que você olhasse para a câmera depois, né? Porque tem muitas pessoas que sucesso é muito relativo, né? Mas para você, o que é definição de sucesso? Você me deu a pergunta que eu ia fazer para você. Ah! O que é sucesso? Eu não sei. Se você falar o que é o sucesso não deve ter uma definição. O que é sucesso para mim, que igual você falou, é muito relativo. Às vezes, sucesso para mim é eu ter uma carreira legal, todo mundo ter o reconhecimento. O sucesso para outra pessoa é ter uma família, ter um emprego legal, ele tem o dinheirinho dele todo mês, tem uma família feliz, tá ótimo. Isso é sucesso para ele. Então, ele alcançou o sucesso. Para mim, o sucesso ele não é eu não tenho sucesso, eu estou sucesso. Porque não adianta nada você chegar naquele teu objetivo e você acalmar. Isso acho que se aplica em várias esferas, né? Então, assim, para mim, eu lembro muito bem quando eu estava no 3º ano de faculdade, eu fui fazer um estágio na clínica de um cirurgião plástico que era pai de uma amigona minha. E ele falou, Lennon, ele é um baita de um cirurgião plástico, tem técnica que é desenvolvida mundialmente. Ele falou, Lennon, as pessoas têm que pensar, você quer ser o médico do bairro? Você quer ser o médico da cidade? Você quer ser o médico do teu estado? Você quer ser o médico do Brasil? Você quer ser o médico mundial? Eu fujo um pouco disso. Eu sempre pus na cabeça que eu queria ser, profissionalmente falando, a pessoa que os outros vão apontar e falar, pô, esse cara é bom, esse cara é legal, ele vai bem. Como respeito, como essas coisas. E acho que isso se aplica em muitas coisas. Eu falo muito para as pacientes, quando elas chegam para mim, Lennon, eu quero fazer uma lipoaspiração porque está me incomodando o abdômen, está me incomodando tal coisa. E às vezes elas depositam a grande insatisfação que elas têm com a vida, com algumas outras coisas, na cirurgia. Eu falo, não é assim. Eu sou uma etapa dessa mudança. A mudança é você. E a mudança, para mim, o caminho do sucesso, ele é uma trajetória. O Bernardinho fala bastante coisa sobre isso. Tem uns vídeos legais dele, tem o livro dele que é Transformando o Suor em Ouro. Eu li esse livro em 2008. E tem todo o processo. Se a pessoa não gosta do processo, ela não vai alcançar o objetivo. Porque a hora que ela alcança o objetivo, que é o que ela define como sucesso, a hora que ela chega lá, ela acomoda. Então é todo mal. Porque a hora que você chega... Se você tem um objetivo específico como aquilo que você considera como sucesso, a acomodação é inevitável. E se você está focado no processo para ter o reconhecimento, para ter o retorno daquilo... Você chegou no ponto que você determinava como sucesso, você vai querer cada vez mais. Você tem uma ambição maior. Não é ganância, é ambição. Bacana essa visão, né? Não é um ponto de chegada. Então, essa jornada, toda essa trajetória que você já tem que estar realizado em todas as áreas da sua vida, desde profissional, saúde, familiar, social. Isso faz com que você seja uma pessoa realizada e que tenha um propósito. Sim. Não é aquele objetivo definido. Exatamente. Porque se não chegar lá nesse objetivo... Daí, o que vai acontecer? Você vai desanimar? Venci na vida, né? Então, exatamente. É esse processo. Tanto eu falo que se aplica em várias esferas de vida, tem 3 livros que eu acho muito importantes, que eu acho bem legais de ler. E eu falo para as pacientes, por exemplo, elas querem emagrecer, querem fazer a lipo. Eu falo, o emagrecimento, o corpo é uma consequência, não é o objetivo, porque você está lá todo no seu processo. E daí, de repente, sei lá, o objetivo dela, ela pesava 65, ela queria pesar 60. Com o corpo ok com 60, mas com 55 fica fenomenal para ela, uma coisa que é o objetivo de vida dela. Se ela focar no processo, a consequência vai vindo. Focar no processo. Então, tem 3 livros que eu acho muito interessante. O Poder do Hábito, acho que, na minha opinião, é um dos mais famosinhos. Ele fala como as grandes empresas, elas estudaram os hábitos das pessoas, fala do Walmart, fala do Starbucks, para conseguir crescer e ganhar dinheiro em cima disso. O exemplo do Walmart é muito interessante, que eles estudaram o comportamento das pessoas na fila do supermercado. E eles conseguiram aumentar o faturamento para colocar na fila do caixa chocolate. Porque às vezes as pessoas iam, não, estou de dieta. Não pegava o chocolate na prateleira lá no corredor. Mas aí tava na fila do caixa, olhava lá o chocolatinho, a pessoa ficava esperando, olhava o chocolatinho, ficava esperando. Vou pegar um chocolate aqui, por que não? Eles aumentaram muito o faturamento deles. O segundo livro se chama Outliers,
que é traduzido como Fora de Série. Eu acho esse livro é sensacional. Ele conta a história de pessoas. E o autor ele fala que tem 3 pilares básicos para você alcançar o teu objetivo. Primeiro é talento. Tá? O talento é óbvio. A pessoa tem que ter talento para fazer o que está fazendo. Ou para fazer o que ela quer fazer, né? Segundo, ela tem uma oportunidade. Não adianta você ter talento e não ter oportunidade. Mas o que ele considera principal são os hábitos. São a persistência. Ele está lá A disciplina, focando. né? Disciplina, exatamente. E cita a história do Steve Jobs. Eu acho muito legal do Steve Jobs porque você que é ligado com computação, você lembra daqueles Mac de 98, 99, que era colorido, aqueles quadradão? Lembro, sim. Aquilo era uma febre. Mas aquilo quase quebrou a Apple. Eles quase faliram. E daí, 10 anos depois, veio o iPhone. Então, se você pegar em termos de empreendedorismo de empresas, o que, na minha opinião, é um case de sucesso é o seguinte. Pega a XP. As pessoas não falam, eu vou investir na bolsa, eu vou investir no fundo. Eu vou investir na XP. Existe XP, tem o BTG, tem um monte de corretora de investimento. As pessoas não falam celular, eu vou ver no iPhone, eu vou ver no meu MacBook. Então, o cara conseguiu criar um negócio que é uma hegemonia. É melhor ou pior? Não sei. Às vezes as pessoas têm um tablet da Samsung, não, vou mexer no meu iPad, mas é um tablet de outra empresa. São pessoas que foram disruptivas realmente, souberam trabalhar um produto, serviço de qualidade e todo esse branding, né? Essa experiência, essa entrega. Exatamente. E isso memoriza bastante na mente. E são pessoas que utilizam técnica de neuromarketing para entender a mentalidade, corpo humano. E puxando esse gancho, as pacientes que te procuram, eu vejo que no seu caso e em diversas situações, as pessoas precisam trabalhar bastante a mentalidade, sim, que é um dos fatores primordiais. Importantíssimo. Né? Então, no livro o cara fala isso. Quantas vezes, ele fala também do Bill Gates, quantas vezes o cara não teve que ficar programando, quantas horas ele não ficou programando para chegar e desenvolver a Microsoft, desenvolver o Windows. É muito interessante. Inclusive, você trouxe um livro maravilhoso aqui. Depois você vai dar a dica do livro. Esse é o terceiro. Qual que é a diferença desse com o Poder do Hábito? Ele trabalha o mesmo assunto, mas tem alguns diferenciais? Eles trabalham na mesma linha de raciocínio. Esse Hábitos Atômicos, eles falam muito também, eles citam a história de outras pessoas, de cases de sucesso. Mas ele fala o seguinte, ele dá uma receitinha de bolo para você fazer as coisas. Porque, é o que eu falei para vocês antes, o mais também. Mais também é uma frase que me irrita muito, porque... Se eles veem às vezes as pessoas, quando veem alguém que pontualmente está bem, está tendo sucesso, está tendo um retorno daquilo que a pessoa se investiu, elas veem a foto, mas elas não veem o filme, não veem o que a pessoa passou antes para chegar até onde ela chegou. Que ele chama aqui no livro de platô latencial de sucesso. Que é a hora que o cara desponta, né, na área dele e as pessoas... mas também ele foi favorecido por outra coisa. ou mas também para a pessoa que usa isso como desculpa para dar o primeiro passo. Tudo tem um primeiro passo, né? Então, nesse livro, dá uma colinha aqui, ele fala bastante sobre como você cria bons hábitos e ele dá uma receitinha de bolo para você tornar ele atrativo, tornar ele fácil, tornar ele de fácil execução. E ele explica muito do processo, né? E como você elimina maus hábitos. Só que você tem que definir aquilo que vocês definem como maus hábitos. Vocês já leram esse livro? Esse não. Mas... Esse é um presente. Verdade? Você tá brincando, Leno. Pô, gratidão imensa. E eu acho que é um dos melhores presentes na vida são livros, né? Livros, vinhos, chocolates, são os melhores presentes. Sim, obrigado. Isso aqui estava no meu checklist. Você até comentou que estava lendo ele, fiquei com vontade. Que maravilha, que presente. E na questão dos hábitos, como que funciona realmente? Se você faz repetidamente, você consegue alterar neuroquimicamente seu cérebro para que isso faça parte de você, esse hábito. Leva um período ali para você fazer aquela atividade para ressignificar, né? E como funciona... O que você falou de neuroplasticidade. Cada pessoa vai ter um tempo, não adianta. Tem gente que consegue criar hábito com pouco tempo, tem gente que demora muito. O exemplo que é muito fácil de você citar é de exercício físico. A pessoa quer emagrecer, quer começar a academia. Então, ela bota na cabeça, no comecinho, ela tem aquele pulo, aquele estímulo. Pô, vou começar. Aí vai lá, 2, 3 semanas, vai 4, 5 vezes na academia.
Daí na terceira, na quarta semana, começa a ir 2, começa... Porque ela usou estímulo, ela deu continuidade para aquilo, mas na hora que era para aquilo virar um hábito, ela acabou desistindo. Então, eu acho que certas coisas, você tornando hábito, vai fazer parte do teu dia a dia. Não é uma... O exercício físico é uma coisa muito fácil de você citar como exemplo. Porque a hora que o exercício físico se torna um hábito, é a mesma coisa que você vai tomar um café, você vai acordar, escovar os dentes, você vai tomar um banho, você vai fazer seu exercício. Você não precisa pensar para fazer aquilo, Faz né? parte da tua rotina. Tanto que no Poder do Hábito fala, né, que altera os gânglios basais, algo no nosso cérebro, que, por exemplo, todo dia quando você acorda para escovar o dente, você não precisa pensar, né, em colocar pasta, fazer todo aquele processo. O cérebro, ele automatiza e armazena. Daí, quando você vai realizar aquela ação, ele só dispara um gatilho que entra numa programação que faz aquilo automático. Não é cansativo, né? Porque imagina se o cérebro tivesse que pensar em todas essas ações que você vai fazer. Agora eu vou colocar uma água, vou tomar, vou fazer isso. Fica muito complexo. Então ele coloca em departamentos no cérebro para facilitar depois a execução e ser automático, né? É igual dirigir. Se você pega seu carro daqui de Tatuí para ir para Sorocaba, às vezes você tá com a cabeça pensando em outra coisa, Nossa. você nem se dá conta que se é carro manual, você tá mudando a marcha, você tá reduzindo, tá pisando na... É automático. Você não precisa estar atento ali Exatamente. no exato momento. O cérebro, o corpo, ele age naturalmente, né? Putz, sensacional. E eu vi que aqui tem uma citação do Ryan Holiday, desse livro que está no meu checklist também, que é O Ego é Seu Inimigo. Esse eu não conheço. Sensacional também, vou querer adquirir. Olha, Mark Manson. Nossa, deve ser sensacional. Obrigado. Muito bom, a leitura vale a pena. E o Leno, nós estávamos falando um pouquinho antes, vendo você agora, e eu vejo, né, que um profissional de sucesso, ele tem toda essa base trabalhada, né? E você é a parte, né, de ter um propósito, né? A definição de sucesso, né, que para cada pessoa é única, né, e bem personalizada. Mas o que eu vejo muito em você é que você é muito disciplinado, né? Então, assim, você estava falando um pouquinho dos seus hábitos, né? Por trás, né, que isso conta muito o processo para ter os resultados que você tem hoje. O que te faz? Como que você consegue ser tão disciplinado a ponto de acordar 5 horas, praticar exercícios, ler bastante? Como você concilia num tempo de uma vida corrida de médico? É disciplina. Eu sou determinado, eu acho, mas eu sou sistemático com tudo. Quem me conhece de perto sabe que eu sou chato até algumas coisas como... Então faz parte do dia. Eu por exemplo, eu não ia antes, acordava cedo para ir na academia, só que eu entrava na clínica às 8 da manhã, saía no final do dia morto. Eu falava, pô, não vou treinar, não vou fazer nada. Então eu começava a matar, eu falava, não... vou começar a ver se eu consigo ir antes. Eu ia antes, eu chegava na clínica um pouco mais animado, mas o dia já tinha começado, então você já pegava no tranco mais rápido. E agora, tô numa loucura, principalmente julho, o mês internacional da cirurgia plástica, você entra de manhãzinha, você sai da noite, então a minha rotina é essa, não acho que as pessoas, não acho que, pô, para a pessoa ter sucesso, aquela utopia, acordar às 5 horas da manhã, tomar aguinha com limão, tomar o café sem açúcar com óleo de coco. Não, se isso faz sentido para você, beleza, faz. Eu não acho que você tem que se espelhar nos outros. Às vezes as pessoas tomam muito como base o que as pessoas vendem em rede social, da rotina deles, não sei o que, o videozinho. Não, se isso faz sentido para você, ótimo. Eu tenho um grande amigo aqui de Tatuí, que ele fala, eu começo a funcionar depois das 10, 11 horas da manhã, então eu acordo todo dia 9h30, 10 horas. Ele produz pra caramba, tem um baita retorno. Então, pra ele é isso que faz sentido, e tá ótimo. Não é porque pra mim faz sentido eu acordar, que por outro tem que fazer esse sentido. Então, eu acho bastante... No final do dia você tá morto, às vezes no final de semana tá... Mas acho que o equilíbrio é fundamental. Eu sou uma pessoa que é difícil de achar o equilíbrio, porque eu falo muito para as pessoas que estão em fase de formação, você não pode falar não. Você não pode falar não para as coisas que te aparecem. Então, às vezes, você vai ficando esgotado. Quando as pessoas desistiram lá, os meus colegas desistiram na residência, eu tive um puta suporte dos meus pais. Era em Sorocaba, daqui dá 50 quilômetros. Uma vez eu inventei de vir para cá após plantão, quase dormi na estrada dirigindo. Então, eles sabiam que eu não ia conseguir ir para cá. Todo final de semana eles iam para lá, a gente jantava, depois eu capotava. Mas é o suporte que você tem de tudo, porque...
o caminho é longo, né? Não é tão fácil assim como as pessoas às vezes veem como você tá agora, mas não sabem como que foi a trajetória. E falando desses hábitos saudáveis, estilo de vida, ele comentou que ele está se preparando também para uma maratona na Argentina. O que vai ser exatamente? Eu corri uma meia maratona. Esse ano eu coloquei na cabeça que eu quero fazer, os caras chamam de bucket list, né? Umas coisas que você tem que fazer pelo menos uma vez na vida. Eu sempre gostei de correr, mas eu nunca fui. Eu falei, jamais vou correr meia maratona, uma maratona. É meia maratona, são 21 quilômetros, estou treinando. Eu até perguntei para ele. É uma desculpa para tomar vinho na Argentina. É uma boa mesmo. Eu tava até falando para ele que ele é o maior desafio, não tá competindo com ninguém. Não. Essa maratona ele vai vencer os objetivos dele, as suas metas. As coisas que eu tinha botado na cabeça esse ano é viajar sozinho, pular de paraquedas, que é uma coisa que eu falei que eu nunca jamais eu ia fazer na residência. O pessoal ligava lá de Boituva, tá chegando um acidente de paraquedismo. Nunca chegava. Eu vou pular para me esborrachar no chão. Tem uma amiga minha que ela pulou, o paraquedas enroscou lá em cima, ela teve com reserva. E como que foi essa experiência de pular? Você programou antes e você estava comentando que você falou, já deixei até pago ali para eu não desistir, porque realmente é tenso um dia antes, na hora de pular ali do avião. Você falou que é a situação complicada. Eu tinha acabado de voltar do carnaval, eu estava operando uma paciente, ela estava quietinha. Que geralmente, como a gente faz, a hidrolipo é uma cirurgia que a gente faz com os pacientes acordados, com anestesia local. Ela estava quietinha, não estava conversando, daí você começa a pensar em um monte de coisa. Uau. Daí veio, pum, por que eu não vou pular de paraquedas, né? Quinta-feira à noite, eu dormi pensando naquilo. Daí na sexta-feira eu tava vindo pra cá, daí eu liguei pro Inácio, que é um amigo meu, eu falei, você topa? Eu quero só que você vá comigo pra não deixar de desistir. Eu desisti. Ele falou, vou te passar o contato do cara que eu saltei, você já conversa com ele. Daí eu falei com o cara, falei, já vou pagar pra não ter perigo de desistir. E daí até então você vai levando, na véspera, na noite da véspera. Você acorda, levanta, será que é aquilo mesmo que eu quero fazer? E daí, até um avião tava tranquilo. A hora que foi, eu fui o último a pular no avião que a gente tava. Você imagina o desespero. Foi indo, a menina quase chorando. Um cara peidou lá no alto de medo. Tô segurando, eu vou me segurando. Daí ele falou lá, na ponta você joga a cabeça pra cima. Comecei a rezar. De repente você só sente um leve. Daí queda livre, cara, é uma sensação muito boa. É uma sensação bem legal. Eu vejo que esses desafios, essas coisas que a gente se submete a fazer, deve destravar também outras áreas da nossa vida, né? Porque você acaba perdendo medo, você fica mais confiante. Você sentiu mais algum benefício disso? Cara, é que todas essas coisas acho que fazem... me fez pensar em muitas coisas esse ano do que é viver a vida. Eu acho isso legal. Então, por exemplo, tem gente que fala o viver a vida aproveitar ao máximo, festa, aumentar beleza, pra você é isso. O outro, viver a vida, ter uma família quietinha, o cara cresceu com a namoradinha de infância, casou, teve filho, já vive. Então, acho que as pessoas não têm que rotular o que é uma coisa, tem que ser o que é pra você. E desse ano eu pus com as metas fazer coisas que eu nunca tinha feito, que eu sempre tive vontade de fazer. Caramba, hein? Será que vamos encaixar nosso bucket list aí também? Legal. Desafio. E Leno, hoje, né, por exemplo, você está numa posição que muitos médicos desejam, aspirantes a médicos ou quem está na carreira de medicina, né? Eu digo na faculdade de medicina. Mas, assim, todo dia, né? Aparentemente, você está buscando algo para se autossuperar, desafios, né? E você tem, assim, um propósito maior, um desafio maior, assim, que você, algo que você deseja muito, assim? Eu boto, às vezes, pra mim, algumas metas financeiras para eu começar a tirar o pé do acelerador. Hoje eu tô num ritmo bem acelerado, de mês de maio, junho, julho, entrar todo dia às 8 da manhã, sair às 8, 9 horas da noite. Caramba, se eu opera de sábado. Então, eu hoje me considero um pouco workaholic, né? Trabalho bastante. Tem muita gente que trabalha muito mais do que eu. Mas eu tenho metas financeiras para a hora que eu alcançar aquilo, começar a tirar o pé. Mas às vezes você vai chegando, não vou tirar o pé. E quando você gosta do que você faz, você vai indo, você não encara aquilo como uma coisa penosa. Você se diverte, né? Porque antes, né, nos bastidores estávamos conversando sobre isso, né? Você é super comunicativo, desenvolveu bastante essa parte, né, de empreendedorismo. E eu vejo, pelo fato de você ter começado
cedo, de verdade, né? Porque nós falamos isso um pouquinho. Quantos médicos se formam, vão fazer residência, não fazem especializações, né? Então, como você, com a sua disciplina, né? E pelo seu talento também, unindo tudo isso, pela sua pouca idade e já com esses resultados já alcançados, né? Só o fato, né? Olha onde você está de verdade, né? No centro, né? Da sociedade, né? No caso de hidrolipo. Hoje você é referência, né? Para muitos profissionais liberais que a gente atende, eu digo, no sentido de marketing, consultoria, né? Tem a sua marca. Então, eu já vejo, né? Um pouquinho disso. Você, entre aspas, desacelerando mais rapidamente que muitos outros médicos e também sendo uma autoridade ensinando, compartilhando esse conhecimento. Você tem vontade, assim, de compartilhar todo esse seu conhecimento? Você tem, assim, objetivos de ser um grande influente, né, nessa área? Nunca passou ainda na minha cabeça com pessoas do modo que dos exemplos que a gente citou na conversa, né? Mas é o que eu falava, durante a residência, quando eu era preceptor dos residentes, hoje eu sou preceptor de cirurgia plástica só, mas na cirurgia geral, que você está formando a pessoa, a cabeça, a forma dela, como ela vai pensar como médica, eu sempre discutia muito sobre isso, né? Sobre volto a falar daquela história da mulher de Amsterdã lá, que todo residente é. Então, eu quero, lógico, todo mundo quer desacelerar, todo mundo quer ganhar dinheiro dormindo, né? Quem quer... Nossa, trabalha 4 horas por semana. 4 horas, você acorda lá 8 horas da manhã, faz 2, 3 horas de treino, descansa, todo mundo quer isso, né? Eu acho que as coisas têm que ser consequência. Nunca foi... Eu não imaginava que eu ia estar numa posição agora de estabilidade, que eu digo, em termos de agenda, de paciente, então, com a idade que eu tô. Então, mas eu acho que isso é constância. Você não foca, você não tem como objetivo isso. Então, você vai... É o que eu falo, não falar não. Eu nunca falei não para nada. Ao longo do que as oportunidades melhores foram surgindo, você vai largando uma coisa, largando outra. Quando o pessoal me chamou para a clínica, eu aluguei um apartamento do lado da clínica. Então, a minha agenda era muito quebrada, né? Atendia uma pessoa, daí ficava às vezes 2 horas sem atender, eu ia para casa. Às vezes acabava a minha agenda, aparecia alguém lá na clínica, puta, agendaram errado o paciente, eu descia lá, atendia. Então, o Hércules sempre falava para mim, seja disponível. Eu estava sempre do lado. E agora tá no momento que, graças a Deus, tá tudo fluindo, as coisas... Eu tenho uma certa regularidade, eu tenho uma rotina, né? Eu sei que na segunda eu vou operar tal horário, eu vou ter consultório tal horário. E as coisas vão indo, uma coisa vai trazendo a outra, né? E quais são os principais procedimentos que vocês executam? Quais serviços oferecem? E quais são os mais procurados pelas mulheres? Todo mundo que quer ter uma transformação, cuidar da sua estética. A minha formação é em reconstrução de mama, a subespecialidade na cirurgia plástica, né? Mas a vida me fez especialista em lipo, né? O meu volume hoje em dia é muito lipoaspiração. Quem não quer fazer uma lipoaspiração? Se eu conversar numa roda de 10 pessoas, todo mundo vai falar... Eu estou na fila? Tem uma papadinha, tem um culote, tem os flancos, tem um abdômen, todo mundo quer fazer uma coisinha. Então, essa sacada da hidrolipo é muito legal. A gente enfrenta um pouco de preconceito em termos da hidrolipo de pessoas que não conhecem. Quem conhece a gente, mas não conhece o procedimento, não questiona muito porque conhece formação, conhece a trajetória. Nós somos em 11 cirurgiões lá na clínica. Todo mundo tem residência em cirurgia plástica, porque existe o estágio também, que é um pouco mais fácil de você passar. Todo mundo tem título de especialista, todo mundo é muito bem formado. Então, quando começam a falar, é um absurdo fazer o que os caras fazem, por quê? Entendeu? Não é um absurdo, é uma lipoaspiração com anestesia local. Eu já operei parente, tá? Porque a gente acha mais seguro. Então, o grande marketing da clínica é a hidrolipo, que é fazer a lipoaspiração com anestesia local, que a gente faz por áreas, por causa do limite do anestésico, e tem uma tolerância muito boa. Porque se não tivesse a tolerância boa que tem, não teria o retorno que a gente tem de fluxo de paciente. Mas a gente todos nós somos cirurgiões plásticos, então a gente faz todos os procedimentos de cirurgia plástica, que algumas cirurgias a gente não consegue realizar na clínica, né? Então a gente acaba fazendo no hospital. Daí tem essa mescla, mas o grosso do volume é a hidrolipo, né? A mulherada já chega com a mentalidade do que quer. O que as pessoas acabam enxergando do procedimento
é que como a gente faz lá na clínica, a gente acaba diminuindo o custo hospitalar, o custo de equipe, né? É uma anestesia local, então a pessoa não vai ficar entubada, ela não vai ficar sedada, eu não preciso me preocupar com a parte hemodinâmica. Então, o custo para ela é menor, né? Eu ainda falo para as pacientes... Eu não gosto do nome hidrolipo por causa das atrocidades que tem. Então, sei lá, a gente pega no Rio aí, Dr. Bumbum, essas... Vamos falar palavrão, né? Aqui, né? Mas esses erros que aconteceram, sempre está vinculado o nome hidrolipo. Então, falam, perfuração, que não sei o quê. Então, eu particularmente não gosto muito do nome. Mas o que eu queria ver, o que eu quero que as pessoas entendam quando eu falo para o paciente, eu falo, não quero que vocês procurem por preço, eu quero que vocês procurem por qualidade. Tá? Por que eu operei parente? Porque eu acho mais seguro. A pessoa faz o procedimento, acabou, vai fazer o curativo, vai colocar a cinta, ela sai andando. Isso eu consigo diminuir muito a incidência de trombose, infecção hospitalar, esse tipo de problema que não que seja muito frequente numa lipoaspiração, mas se eu tivesse o volume de lipoescultura, tivesse já realizado na mesma proporção lipoescultura e hidrolipo, com certeza eu teria tido algumas tromboses no caminho aí, porque faz parte da estatística. E também tem um procedimento que vocês fazem de fazer um abdômen HD ou algo assim. O Rodrigo tá na fila. Precisando aí dar uma trabalhada nos gominhos. Tem algo assim que vocês oferecem? Cara, sim. A lipoaspiração é tirar gordura, né? Teve um cirurgião, eu esqueci a nacionalidade dele agora, mas Alfredo Rois, ele teve uma sacada muito legal. Ele começou a desenhar os músculos na lipo, né? Então, por exemplo, por que a pessoa tem tanquinho, a pessoa que é treinada, malhada? Ela tem uma camada de gordura fina. E a nossa parede abdominal, ela não é um musculosão grandão. Então, tem o reto abdominal, tem o transverso e os oblíquos. E onde tem músculo, ele salta, ele fica hipertrofiado, a pessoa que malha, né? E onde não tem músculo, puxa para dentro. Por isso que fica aquelas entradinhas. Então, ele falou... Ele chama de áreas negativas, que é onde não tem músculo, e áreas positivas, onde tem músculo. Já estamos com ele. É a forma como lipa, né? Como faz a lipoaspiração. Deixa um pouquinho mais de gordura nas áreas que a gente chama de positivo, e é onde não tem, que são as marcações, as entradinhas, a gente zera a gordura. Então, a lipo HD e a hidrolipo HD é tudo a mesma coisa, né? É a forma como você lipa. E tem também muito isso, né? Do bom gosto também do médico, né? De verdade, ele ter essa proporção áurea. Eu vejo isso muito no... Eu, de verdade, tenho muita vontade de fazer. E um profissional, não é porque você está aqui, eu sempre falo pro Rodrigo, eu farei totalmente com você, porque me passa segurança, tudo a sua disciplina, ou as suas especializações, e também o resultado, de verdade, porque eu vejo muito natural. E eu vejo hoje que um cirurgião plástico, ele tem que ter muito isso, dessa proporção áurea, sabe? Essa coisa da harmonia mesmo. E isso tem muito em você. Eu acho que você também tem um lado um pouco... Um lado não, mas tem um lado artístico também, você né? Vem desenhando ali todo esse detalhe. E tem a ver também pelo fato de você gostar de música, porque você toca também, né? Toca, ele puxa uma guitarra, um John Mayer. Eu vejo mesmo. E você acha isso que o médico ele tem que ter esse lado muito... artístico, como que eu poderia dizer assim, esse lado mais lapidado, harmônico, a proporção áurea, porque isso dá muito no seu resultado, né, nos seus resultados. Se a gente está num ambiente, a gente vê vários tipos de personalidades, então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer medicina, uma pessoa que vai fazer engenharia, uma pessoa que vai fazer arquitetura, e dentro da medicina, as várias personalidades existentes vão para as diversas especialidades. Então, se você pegar um cirurgião, o perfil dele é totalmente diferente de um clínico, que é totalmente diferente de um pediatra, de um psiquiatra. E dentro acaba indo. Meio que a especialidade escolhe você pela forma como você... Porque, beleza, você vai escolher uma especialidade porque você acha, você se espelha em outra pessoa que tem sucesso, que a pessoa tá ganhando dinheiro, que a pessoa tá não sei o quê, mas se você não gostar daquilo que você faz, você vai ser o medíocre. Você nunca vai sair da curva, né? Então, eu acho que na cirurgia plástica isso é muito importante. Quando começou esse negócio da Lipo HD, que a gente fez até uma reunião na clínica para discutir e tal, a gente chegou num consenso, na verdade, numa conclusão, que ninguém gosta de nada. O que é bom, bonito para mim, não é bom, bonito para paciente, e assim vai. Então, a gente tem que saber o meio termo, a gente tem que usar toda a bagagem técnica que a gente tem para dar informação para a paciente ter a informação da forma como ela quer. E assim, porque o que é bonito para você pode não ser bonito para ele, e assim vai. Tem gente que
acha o HD feio, tem gente que quer a barriga chapada, tem gente que acha linda a barriga da abdominoplastia. Mama, isso eu acho que é o maior exemplo. Tem mulher, tem paciente que quer a mama com o colo marcado para mostrar que tem silicone, para mostrar que tem a prótese, porque acha que aquilo é bonito, agrega status, agrega as coisas assim. E tem mulher não, que só quer aumentar, que é uma coisa mais naturalzinha. Então você tem que ter a percepção. E o importante é você entender a paciente. Mas na medicina tem também isso, eu digo, na sua profissão, aquela sua marca registrada que você olha, foi o Lennon quem fez? E todo artista tem isso, né? E junto com essa pergunta também, Lennon, eu quero muito também saber qual a sua opinião, qual o seu para você um corpo bonito, definido, saudável, né? Eu digo, para nós mulheres, assim, o que é uma mulher de um corpo perfeito para você? Sem os mimimis, por favor, tá? Um corpo saudável, bonito e perfeito. Porque você falou isso mesmo, né? Que tem essa coisa, né? Precisa ter mais bundinho, peitinho mediano. Meninas, atentem-se, ó, Lena. Não, eu acho que a parte técnica é importante justamente para você fazer esse tipo de julgamento. Porque você tem que ter a percepção do que a paciente quer. O que é bonito para você pode não ser bonito para outra pessoa. Então, assim, tô numa festa, conheço... eu nem falo que eu sou cirurgião plástico, eu falo que sou profissional liberal Ai, meu Deus! ou que eu sou funileiro. Eu trabalho com funilaria. Porque às vezes a pessoa acha que você, como cirurgião plástico, vai olhar para uma outra pessoa, pô, você precisa operar o nariz, você precisa fazer não sei o quê. Eu fui viajar uma vez com uns amigos e tava um pessoal todo numa casa e uma menina perguntou: eu tenho vontade de operar o nariz, eu tenho vontade de fazer isso. O que você acha que eu preciso mudar? Eu falei, eu não vou falar, porque se eu falar você vai ficar encanada. Pronto, acabou a discussão. Todo mundo ficou em cima, não sei o quê. Então, para mim o principal é a harmonia, entendeu? Eu não acho, por exemplo, tamanho de mama, tem que se adequar com o tamanho do teu tórax. Isso, tecnicamente, isso tá no livro. Você não vai pegar uma menina que tem 1,50 m, um tórax super estreito, colocar uma prótese de 400 ml, que é um negócio que ela vai andar, vai ficar batendo com o braço, ou junta a mama aqui. Então, existe o dismorfismo corporal, que isso é um negócio muito importante na cirurgia plástica, que a pessoa não se enxerga da maneira que ela está vendo, a pessoa que não... Nossa. Interessante. Então, para várias pacientes, eu chego e falo, eu não tenho capacidade para chegar no resultado que você quer, porque ela almeja um negócio que é impossível. Então você trabalha bastante essa conscientização, porque muitas vezes a pessoa chega, quero colocar um silicone com tantos litros. Achando que aquilo vai mudar a vida também. Muitas vezes está na cabeça da pessoa por ela também não se aceitar. E não é tão fácil. Às vezes, na consulta de 20, 30 minutos, você conversando, você consegue pegar em detalhes da conversa com a pessoa a forma como ela está pensando. Mas às vezes não é tão simples, entendeu? Às vezes a personalidade nem sempre cai a máscara da pessoa no primeiro contato, às vezes é depois. Então, quando é no primeiro contato eu vejo que vai dar problema, eu dou uma desculpa, falo, não dá, não sei o quê. E o Dr. Lennon soube sair sutilmente da nossa pergunta, né? Qual era o biotipo do Dr. Lennon, né? Ele soube sair pela... E viu, Dr. Lennon, conversando aqui, já tô bastante confiante, ressignificado. Eu vou liberar ela fazer uma cirurgia do bumbumzinho, mas não pode encostar no bumbum, né? E essa é uma pergunta também de verdade. Como que funciona? Os maridos ficam assim com ciúmes? Como é? Porque pra você, lógico, é totalmente profissional, né? Por mais que chegue meninas muito bonitas, meninas, né, que tem aquela coisa... Porque eu quero que você tranquilize o coração dos gatos, garotos, maridos aqui. Como é pra você, assim, normalmente... A mulher vai com o marido, eu digo no caso das casadas, você tem que vender, né, apresentar o seu trabalho para eles, né, para passar essa confiança. Como funciona isso, Leno? É complicado. Quando vai na consulta, a mulher vai com o marido, eu faço questão que o cara entre na sala. É a linguagem corporal. Quando você está na consulta, por exemplo, tem uma coisa que me irrita muito, o celular hoje em dia. A pessoa vê, você vem para passar em consulta comigo, só que seu celular tá aqui, eu começo a explicar as coisas para você, você vai olhando pro celular. Isso me irrita muito. Eu acho... Falta de respeito, né? E daí a pessoa não entende as coisas, às vezes não consegue entender o que você fala, depois chega lá na frente, não, você não falou isso. Não, eu falei, isso aqui não tava prestando atenção. Então, quando vejo que tá com o acompanhante junto,
Criança que é complicado, né? Porque a criança vê as próteses na mesa, começa a arremessar, começa a querer brincar. Olha as coisas que vem indo dos bastidores. Eu vejo criança falando, ferrou. Mas o marido eu falo, não, entra, vamos conversar. E daí você vai conversando, explicando, o paciente é você. Você vai, hidrolipo é isso. E você vai olhando para a pessoa e falando. E convencendo o marido automaticamente também, né? Porque E eu sempre pergunto, quando na avaliação, eu sempre explico o procedimento primeiro quando é na hidrolipo, e depois que eu vou examinar para ver se é possível e tal, mas para já adiantar. E eu sempre finalizo, você tem alguma dúvida, né? E quando tá com o marido, eu pergunto para ela, você tem alguma dúvida? Eu olho, marido, você tem alguma dúvida? Você quer perguntar alguma coisa? Para quebrar esse gelo. Teve um marido que ele entrou na consulta, era namorado na consulta. Eu lembro que ela até falou, doutora, eu quero que você coloque Marisa Monte. Coloquei Marisa Monte. Eu vou no show nesse final de semana. Ela noivou no show da Marisa Monte. E no retorno dela de um mês, ela estava super feliz com o resultado, o marido estava com uma sacolinha lá. E ele quis entrar junto no retorno. Normalmente a gente não permite, né? Eu falei, não, deixa. Examinei e tal. Falei, vai fazer isso assim, tá agora, as drenagens. Ele, doutor, me deu um vinho assim. Eu tô te dando pra gente que eu gostei. Aí é isso. Tem cara que é muito ciumento. Eu tenho uma história muito interessante da época que eu era residente. Compartilha, por favor. Porque eu só fazendo um gancho. A primeira coisa que o Rodrigo perguntou, mas boneca, ele vai ver tudo? Eu falei, Vido, é um médico. É profissional, né? É profissional, ele vai olhar ali, né? Mas tem essa questão que vem, né? Acho que no primeiro... Ainda mais um médico bonitão, né? A gente fica mais ainda. Eu já operei uma amiga que ela mandou o print do namorado, mas ele te viu pelado. Engraçado essas histórias. Compartilha essa história que você ia contar na época da residência. No meu primeiro ano de residência. E toda a carreira cirúrgica é hierárquica, né? Então, você está no primeiro ano, você tem que passar o caso para o pessoal que está superior antes de você determinar o que vai fazer com o paciente. E tinham pedido para eu avaliar uma gestante, que estava com uma dor aqui em cima, parecia uma cólica de vesícula. Só que estavam lá, porque a mulher estava sofrendo de dor, devia estar lá em cima do marido, o marido estava um pouco ansioso, um pouco nervoso. Eu examinei ela, e eu vi os exames, estavam normais, eu falei, não é uma colicistite. Colicistite é quando está inflamada a vesícula, que normalmente tem que operar. Só que sendo gestante, ela estava acho que na 30ª semana de gestação, você tem que ponderar. Então, o que vale a pena, não vale a pena fazer. Só que o ultrassom, a vesícula estava normal, só tinha as pedras, então era uma cólica. Eu falei pro marido, falei para ela, eu acho que é uma cólica biliar, vou conversar com meus chefes. Daí eu chamei meu R2, que era o cara que era acima de mim. Era uma figura o cara, só que foi falou, não, Lennon, é colicistite, tem que operar. E ele me contradiz tudo que eu falei pra Maria, ele falou o contrário. Eu falei, eu fui discutir com os chefes. Ele falou, vamos discutir com os chefes. Aí os chefes foram lá e falaram, não, é uma cólica biliar, não vou operar uma gestante. O marido começou, eu falo brincando que suou no bigode, ferrou, né? Começou a ficar com o bigodinho suado. Ciúmes ali, inconsciente. E naquela época eu chegava no hospital 4h30, 5 horas da manhã, porque eu tinha que ver um monte de paciente. E eu acordei, tomei café, cheguei no hospital. A hora que eu tava no estacionamento, eu vi umas 5 ligações do hospital, de repente toca de novo. Eu falei... alô, Lennon, doutor Lennon, eu falei, sim, aqui é do regional, é para você entrar pelas portas dos fundos. Eu falei, por quê? O marido da paciente de ontem tá te esperando com uma faca na frente do hospital. Juro, cara. Isso, gente. Daí na visita foi todo mundo, eu falei, cara, vai com calma, né? Daí foi o chefe e falou, não foi uma cólica biliar. Pra muita coisa, a beleza abre as portas, mas pra algumas coisas, né, ser bonitão, Lennon. Nossa, foi... Só com desafios aí. Não, mas não foi nem ciúmes nada nessa época. Foi porque o cara surtou porque ele achou que eu não tava resolvendo o problema da esposa dele. Ele ficou puta da vida comigo. Mas tem aquela coisa dos ciúmes um pouco inconsciente, né? E a gente sabendo aí pelos bastidores e analisando redes sociais, o Dr. Bonitão tá solteirão, né? Tá disponível para o mercado. Eu tentei tirar várias perguntas aqui para ver o biotipo e tal, mas ele foi tão príncipe, tão sutil, que falou, não, eu nunca vou me identificar como médico, assim, para não ter já esse problema. E como você está, assim, na sua vida pessoal também, né? Você falou agora que vai viajar, né? Que está se preparando para a maratona. Eu vejo que você gosta muito de apreciar bons vinhos e uma culinária, meninas, né? Toca também, assim. E como que está o coração, doutor Lennon? Esse ano eu tô me dedicando bastante projetos pessoais, né? Eu até falei pro Rodrigo antes, eu tinha uma ideia aí de 2021, que eu
agora achei uma pessoa para me ajudar, um amigo para me ajudar. A gente tá com uma sociedade, a gente tá se dedicando bastante a isso. Eu falei da bucket list, né? Que eu tô. Se eu não tirei para fazer todas as coisas que eu sempre falei que queria fazer, mas nunca tinha o start para fazer. Agora tá indo. Estamos curtindo, estamos aproveitando bem. Então, mais uma vez, né? Tá sim. mostrando assim, ó, eu tô aí, né? Tô me dedicando aos projetos, mas, gente, né? Já tá uma Eurotrip marcada aí, fiquei sabendo. que bacana. Aproveitar aniversário, longe, né? E falando um pouquinho também dessa sua última viagem, que bacana, não, né? Você esteve, eu vi aquela foto de Auschwitz, nossa, mexeu bastante, assim. Você, que também, como médico, né? Tem que trabalhar bastante o emocional, assim. E hoje você se emociona muito, assim? Você é um médico emotivo? E hoje, na cirurgia geral, você se blinda, né? Aham. Porque quando você tá na residência de cirurgia geral, lá em Sorocaba, o trauma era muito forte, não? Era uma referência de trauma. Então, eu tive que contar para muito pai que o filho morreu, para muito amigo que o outro amigo morreu. Então, se você não se blinda, você fica louco. Tá? Isso Porque é você se importante apega. saber, né? Eu tinha um paciente que ele tinha um câncer no intestino, ele foi operado, teve algumas complicações lá. E eu tava... Que pro paciente, ele acha que o residente do primeiro ano, que é o cara que passa a visita todo dia, é o médico dele. Ele vê porque é o cara que tá todo dia lá, de manhã. Ô, seu José, como que você tá? E ele acha que é você que operou e tudo. E normalmente não é. Então, eu tenho uma história que é marcante na residência de cirurgia geral também, que o cara, quando eu fui para dar alta, o dia que eu falei para dar alta para ele falou, doutor, minha neta achou uma foto tua na internet e a gente colocou um porta-retrato seu na minha casa. Que Você se bacana. emociona. Aham. Mas, infelizmente, depois de um tempo ele voltou, teve o retorno da doença e tal. Você fica triste, mas é muito difícil, né? Se você não se blindar, você fica maluco em todos os O aspectos. doutor acho. Juliano falou muito isso, né? De colegas médicos, né? Com síndrome de burnout, né? E fala um pouquinho disso também, Leno. Como você consegue... Porque na prática a gente sabe disso, né? Mas assim, como em todas as áreas a gente conseguir controlar, né, a ansiedade, as emoções, né, a autocobrança e essa correria também, né? Porque você tá correndo, nós estamos muito correndo. Como cuidar dessa saúde emocional? Autocobrança, eu acho que ela é muito forte, né? Pra quem trabalha, gosta de trabalhar bastante, gosta do que faz, você sempre tá se autocobrando, às vezes até de uma maneira mais além do que deveria, de uma maneira patológica. Eu acho que você tem que ter hobby, tem que fazer alguma coisa que uma válvula de escape, de fazer exercício, né? Gosto de tocar violão, gosto de sair com os amigos, gosto de fazer um monte de coisa, que isso acaba atraindo, mudando um pouco o foco, porque nem tudo são flores. A gente vê as pessoas, o que a pessoa demonstra nas redes sociais, mas todo mundo tem problema. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Você acha que todas as minhas pacientes gostam de mim? Não, não é assim. Então, tem gente que você vai, tem um probleminha a mais, às vezes é uma coisa besta, às vezes é uma coisinha mais séria. Então, se você não deixar a cabeça, ter uma válvula de escape com alguma coisa, então, eu uso os exercícios, corrida, tocar o violão, fazer alguma coisinha assim. Musculação, né? Que ele vai quase todos os dias. Mas você desconta, né? Você vai mais calmo, você acaba as viagens. Eu falo que esse ano eu tô vivendo muito intensamente, eu tô trabalhando muito, só que eu tô viajando muito, então... Tem que ter essa recompensa também, né? Então, eu trabalho, eu tô tirando 15 dias famoso pra viajar, desfrute. vai passar um final de semana fora. Porque eu acho que todo mundo tem que fazer terapia pelo menos uma vez na vida, conversar com alguém, falar sobre suas coisas com alguém que não vai te julgar, com alguém que não te conhece, que não tem tua bagagem, para analisar a forma como você vê, né? Porque não adianta, se você quer se dedicar, você vai trabalhar muito. Não existe nada que vem fácil. E o trabalhar muito tem seu preço, de ao mesmo tempo o workaholic, você trabalhar demais, você tá naquele negócio que tá te dando sucesso, mas naquele negócio que vai te fazer mal, a linha é muito tênue, né? E viu, Lenão, tem alguma especialização, treinamento, curso que ainda está na sua programação, que você deseja fazer muito? Pode ser na sua área mesmo, ou na área de empreendedorismo? Cara, de especialização em termos de medicina, não. Antes eu tinha aquela ambição de fazer mestrado, doutorado, hoje eu acabei desistindo um pouco. Acho que eu encerrei minha formação, eu estou sempre me atualizando, sempre estudando, sempre vendo as coisas nos congressos e tal. Mas é o que eu te falei, eu tenho esses projetos pessoais, que
tem uma ideia aí que tá eu e meu amigo desenvolvendo. Eu quero quebrar um pouco esse preconceito que alguns médicos mesmo têm com hidrolipo, então talvez escrevendo um livro sobre lipoaspiração com o pessoal da clínica, um livro técnico, não um livrinho assim, mas que você convida as pessoas para fazer o capítulo. Tem um negócio na cirurgia plástica que é eu sou membro associado, né, que eu passei na prova de título, tenho um membro associado. Você apresentando um trabalho, como você vira membro titular. E você vai lá, eu apresentar num congresso. Se eu apresentar hidrolipo, com certeza os caras vão me massacrar, mas dá a cara a tapa e vê, consegue o título e pelo menos você já começou já é uma porta de entrada, né? Então eu tenho esses projetos pessoais em relação assim, nada muito de hoje, né, falando, eu não tenho pensando em me especializar em outra coisa, não. Leno, e uma pergunta também, ó, a gente vai, né, de A a Z, mas assim que o Dr. Léo Ribeiro fala muito isso, sobre o sistema, né, que tem dentro da faculdade de medicina, que forma médicos, né, eu digo mais farmacos, né, com uma medicina mais tradicional e hoje, né, com mais informação, com médicos mais corajosos, que se posicionam, né, que compartilham isso. Eu dou o exemplo também do Dr. Vitor Sorrentino, né, o Dr. Léo Ribeiro, até o Dr. Juliano, né, eu vejo que é um médico que está indo bastante contra a maré. Como é assim na faculdade? Existe mesmo isso? Você que estava lá? Hoje tem grandes modelos principais de ensino médico, né? Tem o tradicional, que são 6 anos, do primeiro ao quarto ele vai lá às 7 horas da manhã, sai da sala da aula às 5 horas da tarde. E tem o PBL, que é o método canadense, que era de Sorocaba. O PBL, você meio que vê um caso clínico, você determina aquilo que você vai estudar durante a semana e você vai discutir na quinta, na sexta, no final da semana. E o PBL, essa discussão eu acho bem interessante. Tem pessoas que se adaptam, isso daí é de perfil, né? Tem gente que gosta de aula. Eu não sou o tipo de pessoa que vai sentar, ouvir uma pessoa falando por 6 horas e vou conseguir absorver. Eu preciso ler, eu conversar e depois discutir. E a tendência, principalmente até para reduzir os custos que tem com o professor, com essas coisas, as faculdades estão se tornando PBL, algumas, né? Isso para mim foi muito válido. Então, por exemplo, eu tinha um paciente com uma determinada doença. Antes de discutir o caso, eu ia ler um pouquinho sobre o assunto. E não é porque eu sou seu superior, eu sou o chefe do residente, que eu sei mais. Eu tenho uma experiência maior. Mas, às vezes, o cara lê um negócio que está mais atualizado e eu estou falando uma baboseira. Então, você aprende a duvidar. Lógico, você tem que duvidar de um superior com respeito, saber a forma como você vai falar e tudo. Mas esse negócio de você estar lendo antes, porque hoje não tem espaço mais para achismo na medicina. É um termo que chama medicina baseada em evidências. Então é aquilo. Eu acho que é melhor fazer aquilo. Não, os trabalhos mostram que é melhor fazer aquilo. Então a sua decisão tem que ser baseada nisso. E a informação é muito fácil. 30, 40 anos atrás, para o cara ler um artigo, ele tinha aqui na biblioteca, no centro, achava a revista que foi... Hoje não. Você vai no Google lá, você coloca o trabalho e se acha. Então, acho que isso é muito importante para a formação do médico. O questionamento de uma forma respeituosa, óbvio, mas o questionamento de sempre. Que bacana. Que bacana. Estamos caminhando para a reta final. Gostaríamos de fazer tempo, né? um bate-bola com algumas perguntas específicas aí. Umas dicas que você pode dar para quem está estudando a medicina, para quem deseja começar. A gente abordou vários assuntos sobre isso. Você tem que ter resiliência, você tem que ser determinado, suportar os momentos de desafio. Mas gostaríamos de ouvir quais são as dicas para quem está nesse mundo. Cara, cada um é cada um. Eu acho que a pessoa tem que descobrir a forma como que funciona para você. Uau. Então, quando eu estava no cursinho, na época nem tinha muita desses negócios de internet, não existia iPhone na época, né? Mas todo mundo tinha uma internet banda larga na casa, computador. Eu falei pro meu pai na época, não, se eu tiver isso, eu não vou estudar. Então, eu aluguei um apartamento em São Paulo. Eu tinha a TV para ver o jogo do Corinthians e eu estudava, ficava no cursinho para ficar estudando. Porque eu sabia que... Eu tinha botado na cabeça, eu vou fazer um ano de cursinho, não vou fazer mais do que isso. Minha mãe ficou doente naquele ano, foi um ano ruim. Então eu falei, eu não vou passar por isso de novo. Então, se eu passando numa faculdade que todo mundo na época era, nossa, eu quero passar na medicina na USP, fazer uma faculdade pública, até pelo custo que é a faculdade de medicina. Se eu não passasse, como eu acabei não passando, pelo menos eu estava na cabeça, que eu me dediquei ao máximo. Então,
acho que tem que achar aquilo que faz sentido. E quando tá dentro da faculdade, o que eu acho muito importante porque às vezes no começo a pessoa, eu quero ser cirurgião plástico porque eu ganho muito dinheiro, eu quero ser tal especialidade porque ganho muito. Acha aquilo que você gosta e pode não ser o que você mais gosta, tá? Mas aquilo que você gosta e que você saiba que você vai fazer bem. Porque você se dedicando, você fazendo bem ao negócio, o retorno financeiro, o reconhecimento vai acabar, é uma consequência. Falo muito, por exemplo, que eu falei, quase prestei cirurgia oncológica. Como a gente tinha operado bastante na época da residência, eu adorava dar plantão de cirurgia geral. Adorava. Falava, emergência, aquela doideira, um negócio que dá muita adrenalina. Mas eu adoro operar plástica. Adoro, acho a especialidade que eu mais gosto hoje em dia. Talvez eu goste de operar emergência um pouquinho mais do que eu gosto de operar cirurgia plástica. Hoje em dia eu já não tenho mais tanto... Faz muito tempo que 2 anos que eu não dou plantão de cirurgia e tal. Só que a plástica me dá o equilíbrio. Que não vou dormir mais em hospital, não vou dar mais plantão. Então, eu acho que você tem que achar o equilíbrio disso. Não focar somente a parte financeira, mas você trazendo no equilíbrio, você vai ser bom naquilo que você faz. Você sendo bom no que você faz, o retorno financeiro, o reconhecimento é uma consequência. Uau, que bela sabedoria profundo, de vida. hein? Esse foi um short maravilhoso. Filosófico, né? Ele tem bastante cultura, você pode perceber que ele gosta de vários assuntos tanto para desenvolver a marca dele, foi se inspirar na cultura nórdica. Então, gostoso, né? Conversar com pessoas assim que tem esse autoconhecimento, que gosta de sempre aprender, tem curiosidade. E isso é fundamental. A gente sempre fala aqui, né, que um profissional... E esse também é o objetivo, né, do Villa Talks, é falar exatamente isso, que para ser um bom profissional ele tem que cuidar de toda essa parte, toda essa base, né, a espiritualidade, a saúde emocional, né, a saúde física, as coisas também que te influenciam, o meio que você está, eu vejo que você é bem família, um tiozão, né, um bom irmão, né, Micaela querida, e vejo também que você está sempre assim, estudando, né, e também fazendo aquilo que você gosta, né Helena? Para ser um profissional de sucesso, eu acho que tem que cuidar de toda essa base, né? E isso é muito, muito bacana. Eu acho que espiritualidade, esses negócios eles são muito importantes em qualquer profissão. Eu falo, por exemplo, até para as minhas pacientes, quando elas têm complicação, sei lá, fez uma mama, abriu um ponto, a pessoa vem negativa, porque tá achando que tá dando ruim, falo, calma, pensa positivo, pensa que vai dar certo, né? Esse negócio da formação. Esse ano eu peguei para ler livros sobre diversos assuntos que não medicina. Então, de influenciar pessoas, de você ler. E tem um livro que chama O Poder do Subconsciente, que ele fala isso. Joseph Murphy. É muito bom. E ali ele mostra relatos de pessoas que foram curadas até mesmo do câncer. Porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele já tem o poder de cura. A gente tem que saber como utilizar, né? Então, o pensamento positivo é aquele negócio mas também a pessoa que quer um objetivo, mas ela só enxerga obstáculos, ela só pensa negativo, cara, não vai dar certo. Mas você pensando positivo, vai dar certo. Lá no livro ele fala pra você pensar positivo, várias coisas. Então eu falava para os pacientes, é uma complicação, tá descrito, infelizmente aconteceu com você, faz parte da estatística. Só tem complicação quem opera, isso é uma máxima da cirurgia. Então eu falo, pensa positivo. Na residência eu falava muito, abre um ponto, pensa que vai fechar. E a gente vê muito, quando a pessoa começa a pensar de uma maneira, enxergar de uma maneira diferente, as coisas boas começam a vir, né? Começa a melhorar, começa tudo. Realmente, entra nessa lei do universo aí, da lei da atração. Eu acho que tudo é basicamente a mesma coisa, só que as pessoas escrevem e falam de uma maneira diferente. Mas a forma como você pensa, a forma de você ver, enxergar. E a gente conversando, isso está tudo na Bíblia também. Exatamente. Você consegue ficar numa roda de bar, vai tomar uma cerveja, você tá com um amigo que só reclama, que só fala mal, que só, meu trabalho tá uma bosta, minha família tá uma bosta, que não sei o que é uma bosta. Nossa, falei palavra, não sei se pode. Tudo. Mas é que tá... Cara, a negatividade é contagiante. Às vezes você sai com um negócio, você sai pesado de ficar. E quando você tá com uma pessoa que é estimulante, que, gosta de falar... É legal. Realmente, tem que ter esse entusiasmo, porque ninguém gosta de ficar do lado de pessoas negativas, que nem você comentou, isso contagia, e nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, então a gente tem que buscar sempre estar ao lado de pessoas que vão ajudar a crescer também. E ao mesmo tempo que você fica uma pessoa que é positiva, que é entusiasmada, a hora que você sai, você fala, vamos com tudo. Esse projeto meu mesmo, sempre quando eu fico falando sobre ele, quando eu falei com pouquíssimas pessoas,
Mas quando eu falo, eu começo a me animar muito. Eu saio, eu fico a semana inteira dando E na já cabeça. pode soltar um spoilerzinho sobre Ainda esse não. projeto? Ainda Ainda não? não. Ah, estamos E é legal curiosos. você falar do projeto, mesmo que não seja detalhes, você já vai plantando as sementes, já vai Sim. trazendo para o seu consciente e vai acontecendo, né? Exatamente. E também saber com quem compartilhar, porque tem pessoas que tudo vão querer ver o lado negativo. Fala, Exato. você é louco fazer isso, nunca existe, se fosse bom já teriam lançado. Exato. É gostoso estar do lado de pessoas que vão te incentivar e ajudar. Como eu estou disposto aí a contribuir com o seu projeto também, que você já até conversou comigo Já aqui. adiantamos aí um briefingzinho. É isso. E ó, Então, gente, show. eu quero, antes, né, de darmos aquele tchauzinho, né, de finalizarmos, primeiro de tudo, né, falar que estávamos aqui apreciando o Bless Green, que é um Muito bom, produto por sinal, hein? gostou. Ó, vamos ver o que Obrigado. o Doctor, você gostou? Muito bom. Muito gostei bom. mesmo. Então, o Bless Green, Rodrigo, fala um pouquinho do Bless Green, por O Bless favor. Green é um suco verde, um suplemento superfood. Como você é um médico, você consegue estar numa rotina saudável, fazendo atividades, exercício, mas nem todo mundo, né, tem essa disposição, disciplina. E esse tempo, né, para Esse nutrir o tempo. corpinho também, né? O Bless Green ele vem com esse propósito de ter aqui, ó, 15 nutrientes e 13 vitaminas. São alimentos naturais para a gente consumir no dia a dia, para ter mais energia, cuidar do sistema imunológico, ter uma vida plena. E é claro, né, que nós precisamos agradecer, né? Olhem só, todas essas marcas lindas aqui, foi o Rodrigo, né? Ó, eu acho que 100% das que estão aqui 100% das marcas. são das marcas Tem do os Rodrigo. nossos patrocinadores e marcas que eu ajudei a criar, como a marca do Dr. Leno Cardoso, Vila Talks. Vamos lá. Agradecer também ao nosso patrocinador Itamaraty Itamaraty Grill, Grill, o grupo Biotai, né? Biotai, com Armazém Silvestre, que é um projeto do e-commerce de produtos naturais também. A marca Dui também tive o privilégio. A marca do Koala Studio também. Que é o nosso parceiro que está produzindo, porque para tudo acontecer tem né, profissionais muito queridos e dedicados aqui com a gente. A Fran Yamamoto, né, fotógrafa pet e fotógrafa, gente. Do iPet. Também aqui com a gente. A do iPet, que eu sou, né, eu sou suspeita em falar. E agradecer também muito, Leno, de verdade, o seu tempo, né? Porque a gente sabe como você está sempre correndo, vem para Tatuí, deve ter tanta coisa para fazer, passar aqui, compartilhar um pouquinho. E aí eu quero que você vá pensandinho, ó, interiorando aqui, pensandinho as suas palavras finais, tá? E para olhar naquela câmera ali, né? Falar aquele nosso... Sabe aquela mensagem que vai ser final? Então eu quero deixar aqui meu agradecimento muito a você, ao meu gato garoto, né? Muito obrigado, boneca. Valeu por tudo. Obrigada. Eu não podia gente. estar correndo, fazendo uma musculação, mas está aqui cedendo um tempo para compartilhar um pouco da sua história e conhecimentos para ajudar quem nos segue. Obrigado mesmo, primeiramente, pelo livro, Super presente. que é uma coisa que a gente ama de coração mesmo. Obrigado, Lennon. E quais são as suas palavras de inspiração, a sua mensagem? Fique à vontade. O que você quiser, fique à vontade, né? Porque para compartilhar mesmo, sabe? Com as pessoas que precisam, que merecem, que estão acompanhando, né? Aspirantes a médicos, outras profissões, né? E foi bem aquilo mesmo que você falou da definição do sucesso. Então, sinta-se à vontade e desde já o nosso muito obrigada. Eu agradeço bastante o convite, né? A gente se conhece há muito tempo, a gente se lembra desde molequinho, o Vila era um hacker, né? A gente conhecia ele como um hacker e tal. Olha, não sabia disso. E eu lembro que quando eu fui procurá-lo pra gente conversar sobre a marca, falei, tem que ser o Vila e tal. Até conversei com umas pessoas em São Paulo, mas eu acho que hoje a gente vendo aqui é muito legal o crescimento pessoal, o crescimento profissional que cada um teve, isso é muito gratificante. Em termos de palavras, eu acho que é isso. Tem uma frase do Ayrton Senna que é muito legal, que ele fala que no que diz respeito ao empenho e à fé, ou você faz uma coisa bem feita ou não faz, né? Não existe meio termo. Então, se você quer, se você tem um sonho, tem um objetivo, é dedicação. Não use exemplos ruins, não fique falando com as pessoas para deixar as pessoas te desestimularem, para não dizer, não vai dar certo. Não. Concentra que o pensamento traz, o esforço faz e a gente colhe o que planta, eventualmente, né? Sendo bom ou ruim. Que demais. Muito bom, legal, sabedoria. Agradeço novamente, pequenas mudanças, resultados impressionantes. Com certeza. Ou seja, todo dia você fazendo aqueles hábitos, aquelas atividades, coisas que vão te levar
para o patamar aonde você quer chegar. Com certeza. E tem que ter muita determinação, porque não é fácil, pessoal, mas é super possível. Gente, então, muito obrigada. Fiquem com Deus, Leno. Mais uma vez, obrigada. Rodrigo, Coalinha, um super beijo e até o próximo. Até o próximo Vila Vila Talks. Talks. Deus abençoe.